com o Google Colab, tá? A gente está voltando para o nosso caderno. Toda vez que vocês voltarem para o caderno, tá? É preciso vocês rodarem um comando, tá? Para ele poder ler novamente aqui, ó. Eu vou importar o Panda. Então, estou fazendo a importação primeiro da biblioteca e dos data frames, né? Então, rodei o meu Panda aqui, ó, hoje, e vou rodar aqui meus data frames que eu estou usando, que é esse aqui, ó, o do funcionário, né? O que foi que aconteceu aqui? Deixa eu ver se eu... Ah, estou sendo funcionário aqui. Deixa eu só carregar ele aqui. Aqui nesse outro. O professor? Olá. Edna. Ô, Dante, boa tarde. Boa tarde. Vai ter aula normal nesse feriadão ou não? Porque agora que eu estou entrando. Como é que é, Nanha? Vai ter aula normal no feriadão ou não? Porque eu Não, entrei porque agora. porque a escola fecha. E aí eu não posso também fazer... O senhor não está no estúdio da sua casa? Aquele que o senhor Não, montou? mas é que não é nem por isso. É que eu não posso estar trabalhando, senão eu vou contra a questão do RH. Ah, tá. Eu pensei que isso daí era uma produção independente. Tá bom. Tá? Não, eu até mostrei aqui, ganhei a hora extra. Não posso. É que o Senai tem as suas atribuições e as suas situações eu tenho que respeitar. Tá? Não é mais nem uma questão de mim mesmo, tá, pessoal? Respeitar a normativa da empresa, já que é uma turma da empresa, né? Então, só para aproveitar que estou aqui, é o mesmo que eu mostrei para a turma da. Isso aqui é o calendário, tá? Isso aqui é o calendário do Senai, do SESI, como vai funcionar. Então, aqui na semana que vem, ó, com segunda, terça e quarta, a instituição ela está fechada, a gente não pode atuar, tá? Então, a gente voltaria na quarta-feira aqui, ó. É, eu Tudo certo? sei, é porque é a mesma sistemática de lá, né? É a mesma De sistemática. lá do. Porque eu sou vinculado, aí eu não posso passar por cima das normas da empresa, Ah, tá bom. tá bom? Então, é só hoje, amanhã, no caso? Fecha hoje ou amanhã, Ah, tá bom, então. tá bom? Aí depois, só depois do carnaval. Só quarta-feira. Tá bom. Então, vamos lá. Quarta-feira não, né? Segunda, terça, né? Aqui, ó. Dia 6, tá? Tá bem aqui. Eu vou botar aqui no grupo de vocês aqui. Aí eu vou até pedir para a própria instituição mandar já aqui, senão coisa que não fui eu. Olha aqui, voltando aqui. A gente está falando sobre data frame, né? Nós estamos falando sobre pandas. E aqui eu rodei, né? Eu fiz a importação do Panda, né? Deu import Panda WASPD. Como eu estou começando hoje, né? Eu tenho que rodar para ele lembrar que ele está rodando um Panda. E eu também rodei aqui carreguei meus dados, né? Que que a gente usa o comando pd read. No caso, eu estou usando o CSV como base, né? Então, ele carregou um arquivo CSV em memória, justamente porque a gente estava trabalhando nessa questão de entender o que era o data frame. Aqui chegou gente aqui. Tá? E isso aqui é para mostrar, tá, pessoal, a questão dos dados que como podem ser analisados. Tá? Eu achei até um negócio interessante aqui. Eu estava dando uma olhada aqui no LinkedIn. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês poderem ver. Deixa eu deixar daqui. Cadê? Ele já sumiu daqui. Espera aí.
Como é que eu pego isso? Cadê? Acabei de separar para mostrar para vocês. Não acredito. Eu vou procurando aqui enquanto eu vou. Deixa eu voltar aqui. Colab. Eu já procuro aqui. Pronto. Então, a gente carregou nosso data frame, né? Já em memória. A gente, dando continuidade, né? A gente deu alguns comandos, né? Fizemos o data frame.ret, né? Onde pegamos aquele data frame, eu traz os 5 primeiros itens, né? Aí eu personalizei ele, né? Trazendo os 10 primeiros itens, né? Lembrando que esse DF é aquela variável que eu carreguei, a tabela. Depois eu falei sobre o Tails, né? Que aí eu também carreguei a variável na tabela e trouxe ele, onde traz os 5 últimos elementos. Tá? Também personalizei o 2 lá, né? Para mostrar que ele lá tinha aquela tabela gigante. E fiz a mesma coisa também com o Tails, mostrando que ele uma tabela de 64.241 dados traz com muita facilidade aí em nuvem, né? E aí a gente começou a conversar sobre colunas, né? Então, nós listamos aí a nossa DF, com o comando DF traz a nossa coluna. Começamos dando continuidade em separar, né? Então, chamamos o nosso DF, nosso data frame, e dentro do cochete eu fiz um subcochete trazendo os campos. Tá? Só um minutinho aqui. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Então, o... Tá. Deixa eu ver aqui o que foi que vocês colocaram. Professor, como faz para ler o arquivo? Tá, beleza, vamos lá. Só para o pessoal se encontrar aí. Renata até colocou o comando aí, ó. A gente traz a gente traz o arquivo para cá, para essa área aqui, ó, arquivo, e a gente importa ele para lá, ó. Vou fazer o upload para lá, esse arquivo. Só um exemplo, tá? Eu já coloquei lá o funcionário aqui, ó. Aí ele vai aparecer lá para gente. Quando esse arquivo estiver lá, aí você vai usar justamente esse comando que a Renata colocou aqui. Eu vou criar uma variável aqui, ó. Criei uma variável chamada df, tá? Essa variável é o que vai receber esse arquivo. Então, df igual. Aí eu chamei um comando no Panda, tá?
PD, que foi o apelido que eu dei para o Panda aqui, ó, aqui em cima, quando eu dei o import. Importa o Panda e chama ele de PD. Aqui, ó. Odei, aí ele já vai ser chamado de PD. Aí aqui eu chamei, ó, pd.read.csv, né? Lê o arquivo CSV. Aí, entre o parêntese, eu coloco o arquivo que eu vou carregar. Lembra aquele CSV que a gente conversou? Esse arquivo ele tem que estar separado por vírgula, tá? Esse arquivo já tem que estar separado por vírgula. Só como é que eu vou saber que ele é por vírgula? Abre ele. Clica nele, e abre ele. Tanto que a gente fez até 2 exemplos aí. Ó, dá um clique, abre ele para ver. Eu peguei o bloco de nota aqui, ó, e abri ele aqui para mim. Ó, tabela, vírgula, 44 padrão. Aí, então, quando ele é padronizado com a vírgula, eu não tenho preocupação de dizer para ele se tem algum separador diferente. Aí eu só rodo, ó. Vou tirar aqui esse def aqui de baixo, porque ele está mostrando. Aí eu rodo, ó. Ele vai ler. Se eu quiser ver o que ele leu, eu só repito aqui a variável, tá? Essa variável eu repeti ela sozinha aqui, que é para ele mostrar. Ó. Quando eu vou dar um play, ele vai trazer a tabela que ele carregou. Já trabalhando com o data frame. Tudo bem, o pessoal que caiu ontem a rede aí? Ah, tá aqui. Tá, obrigado. Tudo certo até nesse carregamento aí, nenhuma dúvida, mas tá. O que pode acontecer é quando eu tenho um outro tipo de arquivo e esse arquivo ele não tem o mesmo separador, tá? Eu fiz o mesmo, eu criei uma variável 2, tá? Criei uma variável 2 e aí eu vou carregar o arquivo. Só que esse dado CSV, ele tem um probleminha. Qual é o probleminha dele? Deixa eu pegar ele aqui, que ele nem está mais aí. Tá? Dados CSV. Deixa eu coloquei ele. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, é, esse aqui. Quando eu vou abrir ele, olha só a diferença. Ele não é separado por vírgula, ele é separado por ponto e vírgula. Então ele está fora do padrão, né, do separador. E aí eu tenho que dizer, né? Eu vou carregar ele aqui, ó. Eu vou trazer ele para minha tela aqui. E olha o que vai acontecer. Vai carregar. Ele é pesadinho, olha. Lembra que esse aqui é o dos postos. Fazer o upload, né? Demora um pouquinho. Deixa ele completar o círculo.
Deixa. Chico, cadê o não? Aqui. Vamos lá. Então, agora com carregamento, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou fazer, vou justamente carregar e dizer para ele que ele tem um ponto e vírgula, porque a gente não está usando o Colab, que não é uma máquina. Entendi. Peraí, deixa eu ver aqui. Consegui entrar. É preciso ativar o Panda, dar um import no Panda. A gente está usando o Colab pela capacidade que ele tem relacionada aos dados. Quando tu usa na tua máquina, tu está dependendo do teu hardware, entendeu? E aí pode acontecer a situação que, por exemplo, agora eu ouvi o Celso fazendo o Celso não, né, o Anderson fazendo uma reclamação, por exemplo, de uma tabela gigantesca, entendeu? E aí com o Colab fica muito mais tranquilo. Então, por exemplo, quando eu quero carregar agora essa tabela que é ponto e vírgula, eu criei uma variável. Presta atenção que eu criei uma variável 2, tá, pessoal? Porque se eu criar a variável df, eu já criei lá em cima, ela vai substituir. Tá? Dá, mas ontem eu até mostrei no vídeo que quando tu quiser usar local, primeiro tu tem que instalar ele. Aí, para te instalar ele, tu vai ter que primeiro fazer um ambiente virtual, vai dar um pipe, fazer o pipe, instalar o Panda, e aí tu consegue fazer o import. Aí eu criei uma outra variável. Não sendo local, só dá o import. Nesse caso aqui, né? E aí eu carreguei os dados. Só que esses dados aqui não são vírgulas. Tá? E o separador dele é diferente. Aí eu botei aqui, ó, separador CEP igual ponto e vírgula. Aí o que ele faz? Ele carrega para a gente aqui, ó. Como eu faria essa importação no Python? Tá, vamos lá. Como é que eu faria essa importação no Python, tá? Com ambiente gráfico ou sem ambiente gráfico? E normalmente o que a gente pode fazer? A gente carrega, a gente usa um programa como o nosso, por exemplo, aqui eu tenho o Visual Studio. Pode ser o Visual Studio. Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma pasta. Essa pasta aqui, eu vou chamar, por exemplo, de análise, ou qualquer nome, tá? Eu vou chamar aqui de análise dos dados. E vou selecionar ela. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu preciso instalar nesse ambiente o Panda, né? Aí o que eu vou fazer? Venho aqui, vou abrir o terminal. Aí eu estou na pasta aqui, ó. O que eu aconselhei ontem vocês? Se vocês forem trabalhar, criar os ambientes virtuais. Então, eu até falei, faz Python, -m, venv, e chama um nome para o ambiente virtual, que é onde vai tirar cópia do teu Python, tá? Para não ficar um Python só na tua máquina, cheio de bibliotecas. Ele faz cada Python novo, só com a biblioteca que tu vai usar. Aí eu vou chamar o nome de vambiente aqui, tá? Esse nome aqui é só para ele tirar a cópia do meu Python e colocar aqui dentro. Pronto. Aí eu vou ativar isso aqui, tá? No Windows, então eu vou lá, vambiente, aí eu vou botar aqui vambiente. Vocês podem abusar muito da tecla Tab aqui no terminal. Se eu botar aqui vambiente e apertar a tecla Tab, ele completa para mim, ó. Já me diz o que tem ali, ó. Aí eu vou dar script, activate PS1.
Pronto, eu estou no meu pai, estou no meu projeto agora. Aí agora eu posso instalar o que eu quero. Aí eu chego aqui, dou um pipe, instalo, pandas. Aí ele vai instalar o panda. Isso para ser local, tá? Respondendo a pergunta que o Marco fez ali. Então, Renata, vai depender muito da questão dos teus dados, entendeu? Vamos lá, assim, aquela tabela lá, por exemplo, dos dados lá, da carne lá, vocês acham que estava ruim? Aquilo ali é pouco, tem coisa muito maior, entendeu? O Colab é virtual, tu vai usar o espaço e os processadores da Google, que já são processadores para aguentar tranco. Ó, instalou. Né? Aí aqui eu vou criar um projeto. Vou chamar aqui de dados.py. Aí aqui eu vou dar o import pandas WASPD. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo lá, entendeu? Aí eu vou chamar o DF, aí eu vou chamar o PD.read CSV, tá vendo? Isso aqui é para trabalhar local. Volta lá. Aqui eu estou usando o processador e memória do Google aqui, ó. Uma máquina de 12 GB de RAM que eles estão me dando aqui, ó. E tem um 107 de processamento. De disco, desculpa. Então, se você for analisar aí, tem dois que estão lembrados, estou procurando aqui na documentação, parece que o Google Colab, por padrão, que é esse ambiente padrão do Google, ele me dá 2 processadores virtuais e 2.2. E não é qualquer processador, né? Processador de servidor, né? Se você quiser aumentar essa capacidade, aí você vai passar já para o ambiente profissional, aí vai atualizar, vai pagar já, outra história. Tá? Mas só essa máquina é o suficiente de fazer muita coisa, tá, pessoal? Tudo bem? Estou vendo aqui agora as fotos que o Arthur e o colocou lá já no grupo, né? Gracioso. Só ver se eu pego aqui essa outra tabela aqui, para mostrar para vocês aqui como lá, o peso dela cai bastante. Deixa eu ver aqui. Arquivos. Estou encontrando aqui, peraí. É, né? Você não sabe se os caras já fizeram aqui já. Então, dando continuidade, tá? Estou procurando uma tabela. Aqui eu carreguei meus dados, tem os PDs, e a gente começou a falar sobre alguns comandos, né? Relacionado ao carregamento desses dados. E a gente chegou até a questão das colunas, né? A gente estava falando sobre a questão de separamento por coluna,
e a gente começou os filtros, certo? Hum, procurando aqui. Então, o que acontece? A gente fez separar a coluna aqui, né? Ó, nome e salário. Depois a gente trouxe só a coluna idade. E a gente começou a falar sobre filtro, tá? Vamos falar sobre filtro. E foi quando a gente praticamente quase fechamos aí a questão dos filtros, né? E a gente fez o filtro booleano quando a gente testou justamente a questão, né, de eu trazer aqui a idade maior que 20, ele trouxe isso aqui, ó, que ficava inviável a gente analisar. Depois, o que a gente fez? A gente carregou, ó, fica inviável essa leitura. E aí a gente fez uma personalização da leitura. Traz o data frame e traz o filtro. E agora ele já me traz como resposta aqui, ó, os dados baseados nos maiores que 40. Até aí, isso aí tudo a gente fez onda, né? Já tem dúvida com isso aí? Então, tá, a gente vai fazer o gráfico. A gente nem adentrou ainda direito no. Então, aqui eu tenho os salários, fiz um teste aqui e depois eu fiz um de combinação, né? É justamente esse que a gente já está chegamos onde a gente parou, né? Em nível de combinação. Então, olha lá. Na nossa combinação, né, a gente fez justamente essa questão aqui, ó. Nós fizemos um filtro, fizemos uma variável, e onde ele vai rodar um filtro booleano. Depois eu chamei uma outra variável, que eu chamei de filtro maior, e botei outro filtro booleano. Né? Depois eu fiz um DF e chamei meus filtros, fazendo concatenação com E. Né? Quem lembra da regra do E? O que me diz a regra do E? Somente será verdade, né? Quando os dois forem verdade. Isso. Então, ou seja, ele só vai trazer na tela quando esse for verdade e esse for verdade. Aí ele me traz a resposta na tela. Tá? E aí a gente fechou ontem nessa questão. Tudo bem? Então a gente vai dar continuidade agora em cima ainda, mexendo nas colunas e nas estruturas. Então aqui, ó, eu vou criar um código aqui. Eu vou aqui, ó, criando e removendo as colunas. Um exemplo aqui, a gente pode mexer sobre isso. Então vamos imaginar aqui a seguinte situação, tá? Eu tenho aqui nos nossos dados, eu vou chamar ele aqui novamente, um DF. Oh, cara, código, né?
chamar um DF aqui. Aí eu tenho aqui nome, idade, a data, salário, ativo e o departamento dele aqui. Certo? E aí, o que eu vou precisar? Eu quero, lembra lá no Power BI que a gente fazia adicionar coluna e a gente colocava uma coluna e tal? Eu também consigo fazer isso aqui tranquilamente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero criar uma coluna aqui com meus salários anuais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um código, tá? Eu vou chamar, ó, vou pegar a minha DF, onde essa DF nova eu vou chamar de salário. Como eu coloquei lá entre colchete, eu chamo salário anual, certo? Eu não tenho esse cara, eu vou criar. O que esse cara faz? IA já está derrubando ali, ó. É o meu o data frame com o meu salário, tá? Com o meu salário, eu assento, eu vou multiplicar ele por 12. E fiz essa lógica aqui, ó. Estou pedindo para ele criar uma coluna dentro do meu data frame, onde ele vai pegar a coluna salário e vai multiplicar por 12. Tá? Então, quando eu der o comando play, rodar, né? Rodou. Por que não apareceu nada? Porque eu não coloquei o DF aqui embaixo. Tá? Como ele já rodou lá, vou colocar o DF aqui. Ó, e ele já criou um campo aqui para mim, ó. Novo. Facinho criar uma coluna nova, não é? Ó, criei uma coluna, fiz aqui assim uma formulazinha. Como é que ficaria para a gente fazer aqui, por exemplo, uma coluna da média? Da média anual, né? Claro que vai dar ali o salário, né? Mas vamos fazer assim uma média trimestral, fazer o cálculo em 3 meses. Vamos imaginar aqui, ó. Vou criar aqui um DF. Já aqui, salário, média, trimestral. Vai ser igual, meu DF, salário. Lembra que tem que estar igualzinho, tá? Com acento e tudo, senão vai dar bronca. O que fazer com ele? Vou explicar ele por 3. Tem 3 meses, né? Dividir por 3. Pode ser? A soma dos 3 meses dividido por 3. A média trimestral. Vai. Vai dar o mesmo valor. Ó. Vai dar o mesmo valor porque é padronizado. Mas o que eu quero mostrar para você é a facilidade de criar uma coluna. Tá? Olha a facilidade de eu fazer um cálculo de uma coluna e ele criar uma coluna aqui. Ó.
Então, olha só, que tranquilidade. Então, já fiz uma operação aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer agora, fazer uma remoção. Tá? Então, o que acontece? O que a gente vai fazer agora? A gente tem que saber o nome, né? Vocês já perceberam que eu não posso errar nada desse nome, senão ele não encontra. Então, vamos lá, vamos dar o sentido de remoção. Eu vou abrir aqui a nossa linha de código. Deixa eu só pegar aqui, botar aqui um texto. Remover a coluna. E eu vou colocar uma informação aqui para vocês, tá? Quando eu tiver o cara ax 1, tá? Significa que eu vou remover coluna. Tá? Quando eu tiver o comando ax 0, eu removo linha. Tá? Vocês também vão encontrar isso aqui pelo nome coluna. Em inglês pode ser, tá? Columns. E aqui por index. Então, vamos ver agora aqui. Isso é importante a gente ter em mente. É certinho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha DF, tá? E eu vou dar um comando que é o df.drop. Já está dando ali, ó. Se eu disse. Né? E aí eu vou abrir o parênteses, vou dizer qual é a coluna que eu quero tirar. Tá? Vou colocar aqui padrão, aí qual que a gente vai adaptar aqui. Aqui, salário. Eu coloquei com acento aqui o salário anual. Não, salário anual. Está igualzinho. O A maiúsculo aqui. E eu vou dizer para ele que eu quero tirar a coluna. Ax igual a 1. Pois eu quero ver essa DF como ficou. Aqui. Ó, já retirou toda a coluna. É, né? Verdade. Imagina aquela coluna cheia de zero que a gente não precisa lá, tal. Tá lá um drop lá, def drop, a coluna, axi 0, axi 1, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou remover a outra. df, outro drop. Agora eu vou tirar o salário média trimestral, né? Ax 1. É isso que eu fiz? Salário médio trimestral. É. Depois eu quero ver esse data frame. E tirou lá. Tá vendo? Muito tranquilo, não é verdade? Tanto a inserção de colunas, fazendo operações personalizadas, como fazer a remoção, é uma tranquilidade aí tremenda.
vou colocar aqui um textinho. Vamos lá, que a gente quer informações ou resumo dos dados carregados. Tá? Quero informações desse arquivo que eu carreguei. Quando eu dei o comando lá, pd-read csv, né? Eu carreguei esse data frame. Se eu pegar, eu vou apagar um registro inteiro. Se eu colocar a linha, ele vai sair apagando de todos os campos aqui, ó. Ele vai excluir um registro e aí a coluna, né, justamente é o dado geral de todos. O fundamento é o mesmo, isso mesmo. Existe um comando chamado aqui, ó, df, chama o meu data frame, que eu criei, que é a minha variável, e eu chamo aqui, ó, o comando info. Abre e fecha um parênteses, tá? Então, df info. Estou mexendo nesse arquivo. Vou dar um play. Ele vai me trazer aqui, ó, informações desse arquivo que eu carreguei. Então, ele diz, ó, que ele tem coluna ID, nome, idade, data de registro, salário, atividade pessoal. Não tem nulos. Não tem nulos. Tem ali 20 dados, olha lá. E aqui é o tipo desse dado, né? Tá vendo lá, inteiro, objeto, 64, objeto, float, booleano e assim vai. É outro? Quem foi que é o banco? Saber os tipos de elemento, objeto, data. Tem esses objetos aí. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tá? Então, vamos ver os detalhes, né? Vamos ver aqui esses detalhes aqui. Então, o data frame, tá? Ele tem uma leitura diferente. Deixa eu pegar a documentação. Deixa eu pegar aqui o site da documentação. Aqui, ó. Agora você mostrar a documentação. É a bíblia da coisa. Panda Data Frame The Type. Vamos aqui. Falando sobre os detalhes que tem aqui. Data Frame. Deixa eu só. Ficou abrir isso. Então, vamos lá. O detalhe, né? Retorna uma série de dados, colunas e resultados são as colunas da data original. Colunas de tipo misto são armazenados. Colunas com tipo misto
são armazenados como objet. Tá? Veja o guia do usuário e assim vai. Deixa eu ver aqui no guia do usuário aqui. Eu tenho essas informações para a gente. Está aqui, data frame. Então, a gente já sabe que quando essa informação ela vem misturada, ele coloca como objeto. Tá? Ele coloca como objeto. Mas aqui não é SQL. É diferente. Aqui é o data frame, né? O Panda ele tem a sua própria categoria de conversão, tá? O data frame ele não é nenhuma tabela e não é ele é um objeto do Panda que ela tem suas próprias características. Parece que é uma tabela, mas ele tem suas próprias características baseadas na própria biblioteca, tá? Por isso é importante vocês que querem aprofundar cada vez mais nessa área, tipo assim, ter o Panda como melhor amigo. Então ele diz, ó, tipo de trabalhando com dados de texto, ausente, etiquetas duplicadas, categoria, anulável, tá vendo? Verificação até no gráfico. Eu sou sigo muita documentação, e tudo que eu estou preparando com vocês, como a gente está também num curso de analista júnior, eu estou pegando as coisas mais rápidas para focar para trabalho. Mas é sempre bom vocês terem um livro de Panda, tentar evoluir dentro do Panda. Mas só para ter uma noção, eu vou até colocar aqui, ó, como esse aqui é o nosso caderno. O que aconteceu? Resumo dos dados carregados. Só. Então, vou botar bem aqui, ó, no texto, tá? O resumo aqui, bacana. O dtyper do tipo inteiro 64, tá? Vou botar aqui. Vamos fazer um negócio bacaninha. Peraí. Já que vai ficar no caderno, já que vai ficar no nosso caderno, peraí, deixa eu só pegar aqui. Vou pegar aqui esse caboclo aqui, vou levar lá para baixo. O nome disso se chama arte. Já está fazendo arte. Vou botar um código aqui, chamar esse código aqui de informações. Então, eu tenho aqui o meu dtype. Eu vou ter aqui eu vou botar aqui a descrição. Tá? Vamos ver se eu coloco aqui, se eu consigo carregar uns exemplos. Uns exemplos aqui. Tá? Então, o primeiro detalhe que a gente tem é o int 64. Eu vou botar todos aqui, tá? Int 64, eu vou botar aqui o float 64. Aí nós temos o object. Cada um, tá? É a pergunta aqui que eu... Não, faça isso. Aqui não é gambiarra, aqui é análise de dados. Aqui a gente vai fazer uma arte para transformar em informação viável. Então, aqui, gambiarra é o pessoal que faz manutenção. Aí eu vou botar aqui o ball, Leana. Vou colocar aqui o dtime. Tá vindo aqui, eu esqueci aqui. O time delta, que eu uso pouco isso aqui, mas eu vou deixar aqui, time delta. Tá na documentação. E o categórico. Olha que vai ficar bacana. Então, aqui, o que eles são? Vamos lá. Números inteiros. Números inteiros. E eu vou dar um exemplo dele aqui. Ele pode ser... ninguém escapa da manutenção.
Pior que é. A gente estuda e tem que ajeitar. 10, 5 e 1000. Um exemplo aqui. O segundo aqui que eu vou falar aqui vai ser sobre o float. Olha aqui, números decimais. Um exemplo aqui, 10,5 menos 2,3, essa pegada. O próximo que a gente tem aqui, vinculado ao object, ele é texto. Texto, tá? Eu vou colocar aqui entre parênteses também escrito stringer. Tá? Que ele vira misto, ele vira todo texto. Vou dar uma vírgula aqui. Vou colocar logo aqui o booleano. Ah, essa é a descrição, né? A descrição do booleano, a gente já sabe que é valores booleanos, né? Aqui é a descrição, vou colocar data e hora, que é do daytime. Aqui é esse time delta é diferença de datas. Se eu estou lembrado, diferença. Vou só confirmar a diferença de data. Entre datas. Entre datas, fica melhor. E o último lá é dados categóricos. Só botar um exemplo a cada um. Botei aqui. E aí o exemplo, o texto, a gente já sabe lá. João. Aqui, ó. O Bill. E assim vai. Né? Vou botar um exemplo agora de valores booleanos. True. False. O Wilde está me mandando aqui já. Tá? Então, continuando aqui. Um exemplo de data e hora, não tem nem que colocar, né? 2024, um exemplo aqui, eu vou colocar 02 de hoje do nosso curso. 2024, não, 2025. E a categoria, aqui, pequeno, grande, médio. Olha aí, olha essa arte aqui. Sim, deixa eu rodar isso aqui, não tem erro. E aqui eu vou. Quando eu estava no chão. Eu desço ela. Vai chover? O bicho chegou lá e não tinha nada, mano. Vixe, para dizer que é mentira, né? Vou carregar aqui o nosso data frame aqui. A gente fez. Deixa eu rodar ele aqui, ver como é que vai ficar. Ah, escrevi errado? Data frame. Escrevi errado, não estou em carregar. Ah, tá certo. Eu estou fazendo muito baixo aqui. Data frame. Ah, tem mais coisa do que não. O array está maior do que a sua capacidade. Não, está maior do que o tamanho da. Que é só puxar a variável. Como a gente fez aqui, ó. Só que eu fiz um array muito grande, aí ele está reclamando. Alguém está fora do seu tamanho ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó.
Tem que ver, tem que ficar certinho no tamanho 3x3. Deixa eu ver se tá. Alguém saiu fora do padrão aqui. Se eu digitei alguma coisa errada? Tá. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Peraí. Número inteiro, número decimal, texto, booleano, data e hora. Tá faltando um, pô. Aqui, ó. Tá vendo? Olha, o tamanho do array tá diferente. Então tá faltando um aqui, ó. Eu pulei para a categoria. Ficou faltando aqui, ó, a diferença entre datas, que é o time delta. É isso que ele está reclamando, porque o tamanho do array está diferente. Vocês entenderam? Aí, ó. Vocês entenderam o problema? Sim ou não? Não entendeu, Zara? Isso. Aqui, ó, porque eu tinha feito essa, presta atenção. Quando eu construí, ó, ele tem, ó, 6 objetos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 objetos, contando com zero. Aí a descrição também tinha 7. Mas quando eu fui fazer o exemplo, eu esqueci um. Eu esqueci esse aqui, ó. Aí ficou faltando. Aí ele reclamou. Tem que ter certinho, a mesma quantidade. Aí já fica. Aí o que eu fiz dessa maneira? Já fica um quadradinho para vocês aí, ó. Explicando cada um, tá vendo? Já usamos o DataFrame a nosso favor. É? Então a gente já pensou aí. É a resposta que eu imaginei aqui. Tá? Aí ficou um quadrado aqui, ó, para informação para vocês quando tiverem dúvida, já olha aqui nesse caderno o que significa cada um. Então, a gente deu o comando aqui, ó, o info, tá, pessoal? Ele é importante para a gente analisar o que, que tem na nossa tabela, tá? Então, olha lá. Nome, idade, data, salário, a quantidade de itens. Não existe nulos, tá vendo? A gente entende cada objeto que está acontecendo. Existe um outro cara também, tá? Isso, Alisson. É, então, o outro cara interessante aqui que existe, tá? É este cara aqui, ó. PD Describable. Ele vai trazer informações para a gente, tá? Descriptive. Vou botar um playzinho aqui.
Tem... Só ver aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse comando não tem mais. Dá um dia aqui no Panda, só para ver se esse comando que eu tenho, comando é isso que não existe mais. Deixa eu ver aqui. Tudo isso aqui está dentro do Panda, tá? Tudo isso aqui está dentro do Panda. Eu acho que a internet está ruim, está caindo toda. Não tem mais ele mesmo, ó. Tiraram. Deixa eu ver aqui. Não, é D, né? E. Tem Describe Option. Eles trocaram aqui, ó. Deixa eu ver aqui agora se é isso aqui. Chama o data frame. Describe. Tá de novo, só de enjoado. Tá. Ele tinha perdido a configuração com o Panda. Então, olha que bacana aqui, ó. Eu dei o comando descrição e ele já me trouxe algumas informações aqui para mim. Tá? E o que é mais legal, que essa informação que ele traz, tá? Ele faz uma contagem, faz um count, uma contagem. E lá tem 20 itens, tá vendo? 20 itens em cada um. Depois, ele me traz aqui, ó, um segundo elemento, né? Aí só tem um negócio. Essa saída, ela não tem aí em português, tá? Tem que dar uma destravada no Books on the Table aí. Né? Então, ele vai fazer várias análises para vocês, tá? E essas análises ele já vai trazer um retorno matemático, tá? Então, aqui ele tem uma média. Né? O pessoal agora quer fazer o teste de internet. Espera aí. Tem como. Né? A internet está muito baixa aí, o pessoal. Vocês estão escutando direitinho? Não vendo a tela direitinho? Então, ele fez uma média aqui, tá? Uma média aritmética, dos elementos, né, da coluna, no caso da coluna do ID, depois ele fez da coluna do idade, tá vendo? Ele fez uma média aritmética do salário, depois até dos departamentos ele fez média aí, tá? Aí depois ele fez um outro cálculo, né? De novo para todos os campos, tá? Esse STD, tá? Significa, tá, pessoal? Desvio padrão. E agora a gente vai ter que só pegar um pouco do conceito aqui, tá? Desvio padrão, ele faz parte aqui da estatística, tá? Ele mede ali uma relação aí com a média, tá? Estatística. Significa, ele vai medir a dispersão desses valores. Assim, tá? Isso é baseado na média. Quanto mais baixo o desvio, mais próximo eu estou da média.
ou chegando ali da média. Quando eu tenho mais altos, esses valores estão mais longe da média, mais espalhados, do que diz aí. Então, tem um conceito melhor. Tá? Eu vou ter a fórmula da média. Isso aqui, isso aqui que ele está fazendo, mais ou menos isso aqui, ó, que é o desvio padrão. Só para que você já pega um susto já. Vou pegar o site aqui, toda a matéria. Ó, isso aqui que ele está fazendo aqui, ó. Então, ele já fez lá esse cálculo, né? Então, que é justamente essa dispensação para expressar o conjunto dos dados. Tá? O pessoal já está querendo. Então, ele já, nessa função aqui, ele já traz para a gente. Depois, ele traz o mínimo, né? E aí ele me traz os quartis, né? 25, 50, 75 e o máximo. Tá? Certo? Então, ele faz uma pré-análise, né? Ele faz uma pré-análise já de cada um, né, que está sendo usado. Então, o que significa mais ou menos aqui essa ideia, tá? Se eu pegar aqui os 25, 50 e 75, né? Como é que a gente lê, tá? Essa estrutura aqui, o 25%, né? Que a gente chama de percentil. Significa que existe, né, 20%, 25% dessa estrutura, né, estão abaixo desse limite inferior. Né? Então, 25, o percentil, né, que esses 25 chamam de percentil, estão abaixo desse valor. 50%, que é a nossa mediana, né, também conhecido como segundo quartil, tá? na estatística, segundo quartil. Qual significa, como é que eu analiso isso aqui? Né? Significa que 50% dos dados, né, eu tenho ali, né, abaixo desse valor, né, um valor centralizado ali entre os dois. E o último lá, que é o 75, que nós chamamos de terceiro quartil, tá? Se a gente analisar as idades, né, a gente tem ali que 75% desses dados estão abaixo do valor, ou seja, do limite superior. Né? Então, isso aqui que é a questão da leitura estatística. Eu tenho já consigo fazer já um retorno de informação a partir apenas desse comando aí. Tá? E aí eu tenho o máximo. Tá? Já tenho o máximo trazendo para a gente. Então, quer dizer, dois comandos que é importantíssimo para a nossa análise, tanto o info, que traz um estudo dos dados, né? E aqui ele faz uma pré-análise já dessas informações, eles são interessantes, né, para a gente começar a ter uma visão. Né? Ter uma visão. Deixa eu agora passar aqui para uma situação aqui. Vamos ver aqui. Vou colocar um texto aqui. Vamos ver aqui uma operação de soma. Coloca aqui. Então, vamos imaginar que eu quero somar os meus salários. Né? Eu quero somar esse salário. Vou aproveitar, vou carregar de novo aqui o meu data frame, para me ver ele aqui, ó. Isso aí é opcional, tá? Só para mostrar para vocês. E eu quero que ele carregue esse salário aqui, tá? Tem várias maneiras de fazer. Vou fazer aqui um bem simplesinho. Vou pegar aqui, ó. Vou abrir o código. Eu vou pegar o meu data frame. Vou carregar a coluna que eu quero. Vou ter um caso que eu quero o salário.
E no final, eu vou pedir para ele somar. Olha lá. Ixi, caiu o meu ambiente aqui. Peraí. Deixa eu conectar de novo. Então, a gente voltou já, conectou. Então, o que acontece? Eu já consigo já agora, ó, receber, né, fazer a somatória desse valor aqui. Isso aqui eu posso usar Python, tá, pessoal? Tudo para fazer a nossa estrutura, né? Eu posso chegar aqui e dizer, ó, beleza. Posso criar um código aqui e dizer assim, ó, o total de salário vai ser igual a quem? O meu DF, que é o meu salário, e eu quero que somar esse salário. Ou seja, o que ele fazer aí, ele vai salvar nessa variável total aqui, ó. Vendo? Se eu quiser dar um print nessa variável, aí eu vou puxando o Python aqui, ó. Total salário, bora ver o que ele está trazendo. Só que, ó, trouxe o mesmo valor, tá vendo? Então, agora eu posso também, pode usar o count. A gente vai já daquele, o count está na lista aqui. Então, eu posso agora pegar isso aqui, ó, e usar aquela que a gente estudou, né? Print, F, e aí eu chegar aqui, né? O total de salários é total salário. Ou seja, eu peguei uma informação que estava lá, trabalhei com o Panda, salvei numa variável e estou personalizando uma saída. Tá? Deixa eu ver como vai ficar isso aqui. Ficou horrível. Vou pegar aqui de novo. Tem. Acho que aqui a média é daqui a pouco. Vou personalizar uma saída aqui em casas decimais. Ó. Só ver aqui se é. Acho que é ponto 2F. Duas casas decimais. Ó. Só ver se eu estou certo ou errado. Faz tempo que eu não uso. E vale decimal. Faz tempo que eu não uso essa informação. Eu acho que é os 2 pontos. Isso mesmo. Quer ver? Não, não. Ele sai como dupla. Espera aí, só um minuto. Eudes. É que hoje eu tô de companhia aqui. Fala um oi aqui. Oi. É a Nicole. O Arthur já conhece a Nicole. Ela veio hoje dar uma volta aqui comigo. Só lembrar aqui porque eu não estou conseguindo. Só estou lembrado aqui. Eu não lembro. Depois eu vou lembrar aqui. Juro para vocês que eu não lembro. Faz tempo que eu não mexo com isso aqui. Só ver aqui.
E aí essas personalizações já podem ser feitas, tá? Vou só lembrar as casas decimais que eu não estou lembrado. Ó. Eita, como é que tu esquece casa decimal, homem? Eu me lembro que era com 2 pontos também. Mas é isso que eu estou te falando. Acho que é 2 pontos. Não me lembro se eu tinha que colocar vírgula. Não, tem a variável. Acho que tem. Não deu erro aqui. Já melhorou aqui a saída. Ó. E o arredondamento. Eu estava lembrando umas coisas que eu estava esquecendo aqui. O round, arredondamento. Não sou perfeito, não, tá? Realmente eu esqueço umas coisas aqui. Tá aqui. Fui aqui na documentação verificar. Aqui, ó. 2 pontos, ponto e 2F. Eu quero com 2 casas decimais aqui. Ó. Tem que bora melhorar aqui ainda, né? Vou botar um S front na frente. Então eu tenho aqui, ó, a saída, né? Olha só como eu estou trabalhando aqui. Eu já entro com Panda, já entrei com Python, personalizei a saída, já estou colocando uma saída personalizada que eu trabalhei com Panda, né? Uma simples situação de um SAM aqui, né? No final da coluna, que fez a somatória de tudo. Né? Vou pegar aqui a outra também, ó. Vou pegar um DF aqui e eu vou trazer nosso salário que a gente está trabalhando. E aqui, ó, a pergunta aí que tinham feito aí para mim. Acho que foi o Alisson perguntou sobre a média. Ó, faltou o fechar aqui. Aí. Simplesinho, né? Então, só botar a nomenclatura aqui para a gente não perder isso aqui, tá? Isso aqui foi a somatória da coluna de salários. E aqui eu tenho média da coluna de salários. E é isso aqui está. E olha quando assim, eu estou separando assim, bem básico para vocês, tá, pessoal? Tem coisa assim fantástica aqui que dá para a gente fazer com ele, tá? A gente tá trabalhando aqui, mas com isso para vocês, a limitação aí é. Essa é a vantagem do código, porque, tipo assim, a alimentação vai depender muito da sua leitura, do conhecimento, né, que você for trabalhando. Vamos ver aqui. Então, a gente viu o Describable, né, o Min, tiramos a média aí. Também posso tirar a mediana, tá? Vou botar aqui, ó, mediana. Vou pegar, a gente está trabalhando com salário, né? PF. Vou pegar meu salário. E aí eu chego com a mediana aqui, ó. Median. Ó, mediana. Lá que estava naquele describe, eu posso colocar, fazer a pergunta também lá no meu salário. Olha, eu quero saber quem é meu maior salário. Então eu posso como é que vocês?
Tem vários aqui da documentação que eu estou usando, que eu separei para vocês. Tem muita coisa bacana que a gente pode, né, trabalhando. Então, vamos imaginar aqui uma outra. Vou botar aqui uma outra para vocês. Vamos lá. O mínimo, se o máximo tu já tem ideia, né? O mínimo, então, vou botar o minho aqui. Então, são perguntas que a gente pode ir fechando, né? Quero saber qual é a maior venda, né? A menor venda. Aponta a coluna lá e dá para ele resolver. O Python é muito versátil nisso, né? E o Panda facilita a nossa vida. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui, eu vou botar aí no grupo de vocês uma planilha tem aqui funcionários nulos. Vou colocar aqui no grupo de vocês também. Coloquei no grupo. Então, eu coloquei aí no grupo de vocês os funcionários nulos, né? Eu vou carregar esses funcionários nulos para a gente poder dar uma olhada nele, o que, que ele tem. Vou começar uma fase aqui, vou chamar de que vai ser a nossa fase de limpeza dos dados. Vou carregar os nossos dados. Lembrando, se eu não fiz ainda, carreguei o Panda, eu vou ter que carregar, né? Mas aqui eu já tinha carregado, não precisa. Vou chamar aqui dos meus DF. Lembra que eu já tenho um DF lá em cima. Se eu repetir o DF aqui, ele vai substituir o lá de cima, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Vou substituir o lá de cima. DF, pd.read, csv. E eu vou chamar aí os funcionários nulos. .csv. Deixa eu ver o que ele vai carregar. Vamos lá. Agora vocês vão pirar.
Então, quando a gente analisa essa informação aqui, a gente tem algumas coisas aqui que estão não ali, né? São nulos. E vai atrapalhar nossas análises. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou dar um DF info para ele ver o que ele me traz de informação daí. Né? Panda. Aí ele está dizendo aqui, ó, vamos lá, de informação, ele tem 20 campos. 20 campos. ID está completo. Mas nome, ele tem 13. Ó, vamos ver aqui. 13. E tem, ou seja, não está completada ali aquela situação. Idade também tem uns buracos. Registro tem buraco. Então, vamos ter que trabalhar essa tabela aqui para sair em algo, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Professor, esse status Notelu, ele já vem carregado do banco, ou o próprio Isso, sistema, ele completa Notelu quando a gente deixa de botar no banco, ele não completa nada, então. tá, vamos lá. Responder a pergunta aqui. O que eu carreguei aqui. Vamos pegar o que eu carreguei. Só carregar aqui a base, que a gente analisa o que foi que ele carregou e o que completou. Olha lá. Foi até a pergunta que o galera fez. Esse Note 1, ele colocou, tá vendo? Não tinha lá, ó. Tinha dado. Então, automaticamente, ele já identificou como esse NaN, tá? O significado de NaN, tá, pessoal? A gente pode deixar do jeito assim mais fácil, nada mais é do que valor nulo, né? Então, ele, onde está vazio, ele preencheu o que ele chama de valor nulo. Ele coloca essa referência aqui. Essa referência está me dizendo que aqui eu tenho um valor nulo. Tá? Pois é, mas futuramente, se precisar preencher esse espaço, não vai ter problema com o valor nulo aí, não. Vai dar problema. Por isso que eu tenho que remover. Aí eu vou ter que fazer o que a gente estudou lá no início, né? Que é o ETL, né? Fazer a extração desses valores que podem atrapalhar nosso levantamento de dados, né? Para responder as perguntas, porque ele está ali no meio contabilizando, né? Se tu faz um count aí, ele vai contar todo mundo no meio. Então eu tenho que remover essas situações, esses dados danificados. Ou eu vou ter que correr atrás deles para preencher eles. Ah, entendi. Tá? Pode ser que eles estejam em outra tabela que não veio como referência, fazer um relacionamento. Né? Então, tudo isso dá para ser feito. Tá? Esse é o trabalho, o trabalho mais chatinho que tem que fazer, na verdade, que é esse fato da ETL. Tá? Que é encontrar esses buracos, encontrar essas falhas e a gente tem que retirar. Isso é um trabalho nosso. Sim, mas isso acontece no preenchimento do banco de dados. Isso acontece lá no banco. Se de repente lá quem desenvolveu o banco lá não fechou bem o banco, não organizou bem, na hora de lançar, não, por exemplo, na hora de fazer o sistema, o cara não colocou condições para não aceitar vazio, né? Eu sei. É que nem incremental, né? Tem que ficar já definido lá no banco o que é incremental. Porque aqui a gente está com uma analista de dados, a gente está recebendo informação que foi lançado de algum sistema, de algum desenvolvedor lá. Eu estou só recebendo, não estou sendo desenvolvedor. E aí, se o sistema do cara lá foi mal feito, o dono não quer nem saber. Ele quer dizer, está aqui a tabela e eu quero essas informações daqui.
Aí sei. vai ter que analisar a tabela que veio do sistema, ver se ela tem falhas, tirar essas falhas ou preencher essas falhas, se de repente estiver relacionado de seta, né? Para poder começar a fazer as análises, para senão os dados vão sair corrompidos, as informações. Então, na nossa análise aí, a gente percebe que eu tenho ali uns dados em branco, né? Como é que eu posso retirar esses caras daqui? Tá? Só fechar isso aqui, voltar para o nosso código aqui. Então, quando eu vou estudar o DF aqui de novamente, então a gente vai dar um comando aqui, ó, que é para fazer essa remoção. Existe um comando chamado drop none, que é remoção, né, remoção dos campos nulos. Agora vocês vão viajar. Olha lá, cana. Eu tenho nulo no nome, eu tenho nulo na idade, eu tenho nulo no salário, eu não tenho, mas no registro eu tenho. Eu tenho nulo nos ativos que estão mal feitos, ó, tem nan, tudo nulo, nulo também no departamento aqui, ó. E está me atrapalhando. Então eu vou fazer uma limpeza nesse código. Eu só chamo o meu data frame ponto drop none. Tá? Isso aqui é o mais poderoso. Ele vai ver tudo que tiver nessa tabela ele vai ver. O que tiver vazio, né? Ele vai limpar. Ele vai ver os campos que estão vazios e vai fazer a limpeza geral. E vai deixar só os que têm dados completos. E aquela bucha que a gente estava lá no Power BI fazendo, procurando, vendo. Eu digo, isso que é legal, que às vezes um pode ajudar a complementar o outro. Tá? Então, o drop none, ele vai fazer essa remoção desses dados nulos. Né? Ele está mostrando para mim, tá? Atenção que eu estou falando uma coisa aqui para vocês. Se eu chamar o DF aqui, ó, se eu chamar o DF novamente, ele está aqui, ó. Ele só simulou essa remoção. Tá? Então, professor, significa que esse comando que o senhor deu aí só mostrou, mas não trabalhou, não fez nada. O que você pode fazer? Você pode pedir para gerar um novo DF. Faz de conta, né? Faz um novo DF e salva ele limpo. Olha só. Só vocês não ficarem faz nada, não ficar chateado aí, dizer que faz de conta. Rapaz, falar nisso, silêncio. Eu tô falando muito. Eu não senti vocês falarem, não senti mais a Maiara, a Sara falar alguma coisa. Agora eu só vejo o Ares voando. Calma, é só assistir devagar, quietinha, tentar fazer os exercícios que vai dar certo. Olha lá, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui, ó, um novo data frame, vou chamar ele de data frame limpo. Que ele vai ser igual o meu data frame que eu tenho agora, ao qual eu vou dropar todos os nulos. Quando eu fazer isso aqui, ó, ele gerou lá, ó. E agora, se eu quiser ver o meu DF limpo, aí ele, ó.
Tenho agora o meu anterior, que estava com tudo, e eu tenho o meu limpo aqui. É, se não falta. Você não fica perguntando as duas, aí eu sumiram. Hoje eu estou sentindo falta também da Maria, que não apareceu aqui, que ela sempre está perguntando. Viu que bacana essa questão do data frame? Olha, criei um data frame limpo, chamei uma variável que é um data frame, chamei a minha que estava com todos os nulos, fiz a remoção, coloquei ele dentro. Vamos personalizar mais isso aqui. Vamos lá. Eu fiz o geral, né? Vamos fazer agora um mais específico. Tirou. Tirou aí nulo. Aqui, ó. Ele, tudo tinha nulo, as linhas de nulo ele foi removendo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma limpeza. Como eu estou com dois DF, eu estou com o meu antigo ainda aqui, ó. Se eu chamar o DF antigo, ele está aqui, tá? O que está limpo é o DF limpo, tá? Meu DF primeiro ainda continua com eles, o que veio na tabela, né? Eu criei um outro data frame aqui, ó, uma variável com data frame para tudo que ele fazer aqui, limpar e salvar aqui. Aí ele salvou o limpo aqui dentro. Sim ou não? Isso aqui, ó, só para repetir. Eu tenho esse data frame aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Ele tá com esses nulos aqui, ó, esses espaços em branco. Essas linhas aqui vão dar trabalho para a gente aqui, porque ele tem dados que na hora de fazer uma média, fazer alguma coisa aqui, vai dar problema, uma soma. Então, a gente tem que fazer o trabalho de extração, remover aquela primeira parte do ETL, né? Fazer essa remoção, a transformação dos dados. Para fazer essa remoção desses caras aqui, né? Eu tenho um comando, justamente que eu estava fazendo aqui. É o comando, ó, drop, tirar, né? O NA, os nulos. Tá? Então, se eu pegar, vamos imaginar, eu vou criar aqui uma caixinha, que eu vou chamar de DF, vou chamar aqui sem nulo, pronto. DF sem nulo. O que ele vai ter? Ele vai ter esse DF, quer dizer, esse data frame com todos os nulos aqui, ó, que está com essa bagunça de nulo. E eu quero remover dele aqui, ó, drop NA. Quero que ele me tire os nulos todos desse cara. Então ele vai trabalhar em cima desse DF aqui, vai tirar tudo. E quando ele terminar, ele vai salvar nesse aqui, ó. Sim ou não? Ó, quando eu rodar aqui, ó, ele rodou, tá vendo? Ele já fez a operação. Ele limpou tudo e salvou aqui.
Agora, bora ver o que ele salvou aqui dentro. Eu vou pegar aqui embaixo e vou rodar ele, ó. DF nulo. DF sem nulo, que eu chamei. Quando eu rodo ele, ó, ele tirou todos aqueles, ó. Não tem mais, ó. Tá vendo? Só tá os que estão completos. Entendi? Professor, eu não quero fazer uma limpeza geral, quero limpar por coluna. Eu posso fazer? Posso pegar uma coluna limpar, depois pegar. Gosto de ser masoquista, quero fazer uma de cada vez. O drop NAND faz tudo. Como é que eu vou ficar 3 horas trabalhando aqui? Eu quero fazer coluna por coluna. Não tem problema. Limpeza Jack, olha aí, ó. Renata já deu até nome já. O que eu faço para fazer uma limpeza desse tipo? Eu vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou pegar o drop NAND, tá, que a gente fez aqui, ó. E eu vou pegar, pego o data frame bagunçado, do drop NAND. Que era isso que a gente está fazendo, né? Para limpar. Peraí, se eu quisesse tirar tipo somente um NAND, dá para fazer? Dá para fazer. Fazer por linha, por coluna, e assim vai. Agora, eu não posso, essa área, por exemplo, eu vou tirar só esse aqui, ó. Só esse aqui. Por que eu não posso? Porque senão a matriz ela vai ficar torta. O data frame vai ficar com um número de linhas. Igual aquele problema que a gente fez, que aconteceu quando eu estava montando aquele quadradinho para vocês. E tem que ficar, vamos assim, o conceito. Tem que ficar como se fosse um quadrado perfeito. O número de linhas e o número de coluna. Se eu tirar só um aqui e remover, se eu apagasse esse cara aqui, ele ia ficar incompleto. Então, se eu for remover, ele vai tirar essa linha todinha aqui, ó. Professor, está me ouvindo? Tá? Aí, o que eu poderia fazer? Poderia, de repente, em vez de deixar vazio ali, mas eu quero só mexer naquele NAND. Ou corrigir na base, ótimo, pode ser. Na verdade, até por aqui eu poderia fazer. Eu poderia substituir esse valor aqui, ó. Colocar um valor aí. Eu não quero perder essa informação. Ele só não tem nome, mas ele tem idade, data de registro, né? Poderia dar um nome para ele, chama ele de Xunda. Uma coisa aí, mas para não perder. Tem coisas assim que dá para recuperar. Por exemplo, esse aqui é nome. Agora, esse aqui já pior aqui, tá vendo? Ele tem nome, não tem idade, tem um registro, tem um salário, mas também não tem sei se ele está ativo, não sei se ele não está. Então, tem linha aqui que dá para salvar e tem linha que fica complicado. Ó, Manuela, tem o nome dela, mas não tem a idade. Mas eu tenho o registro, o salário, não sei qual é o departamento dela, talvez numa pesquisa de departamento ela pode dar problema, mas numa pesquisa de salários, ela pode já porque está lá o salário dela. Tem que ir atrás, ou vai atrás da informação, ou substitui temporariamente por algo para. Aí vocês têm que analisar campo a campo, né? Fazer uma campo a campo. Por exemplo, o doutor Apolo, ele não tem a idade dele, tem um salário e nem um departamento. Se eu quisesse fazer, se o cara me perguntasse sobre a questão salarial, eu consigo usar essa informação. Porque, tipo assim, o salário dele está aqui. Mas se de repente, se eu tivesse de fazer uma análise sobre salários e departamentos, esse cara ia me dar um problema, porque eu não sei qual departamento que ele está. Então, ele ia afetar justamente a minha resposta do departamento. Entendeu? Eu estou analisando
as possíveis perguntas que pode chegar para mim e responder. Né? E aí você complica. Tem caboclo aqui que eu conversei, pô, 17, não tem nome, tem idade, tem salário, tem departamento. Eu acho que o pior de todos é o 10, olha. O 10 não tem nada, olha. Não tem nome, não tem idade, só tem um salário. Quer dizer, aí isso vai complicando o que a gente tem que responder. Mas aí eu quero analisar essa situação, eu quero mexer nas idades. Como é que eu posso fazer? Eu pego o meu data frame, que é essa minha nossa tabela, aplico o drop num, e dentro do parênteses, tá? Eu vou dizer assim, olha, vou dar um comando chamado subset na idade. Eu estou focando na coluna agora. Ok? Vamos rodar aqui. Olha lá. Na idade, ó. Só que ele mexeu na idade, mas não mexeu nos outros. Olha, ainda tem esse cara aqui, ó. Tem esse cara, tem esse, tá vendo? E aí, isso aqui vai complicando a minha vida. Então pode ser masoquista, vai tirando, um cara vai tirando coluna por coluna. Se ele já tem um campo lá para fazer a remoção, mas eu acredito que seria uma questão melhor de análise, analisar os dados, para que isso possa. Aí eu vou ensinar para vocês depois. Eu quero matematicamente, por exemplo, eu quero fazer uma remoção. Ó, por exemplo, cadê? Esse aqui, ó. Esse 10 aqui, 11, eles têm vazio. Se matematicamente eu colocar a média aqui, depois que eu somar, não teria muita interferência matemática. Eu teria lembrar que eu tenho uma margem de erro de trabalho. Então, eu substituo o NaN pelas médias. Isso aqui pode ser feito também. Até aqui, como é que está a situação? Me digam. Criar uns dados, né? Não dá. Sim, é isso que eu estava falando, Renata. Muita gente tem que sentar, dar uma olhada, analisar. Por isso que o ETL, tá, é o processo mais demorado de vocês. Como eu estava falando agora, eu consigo entregar um relatório de salário para alguns casos aqui, ó. Por exemplo, esse 10 aqui, ele não tem nome, não tem idade, mas eu tenho salário. Eu posso, de repente, contabilizar ele aqui. Uma certa pergunta de salário que eu me. Né? Mas se a pessoa me pede para fazer me responder uma pergunta onde está relacionado salário e departamento, esse 10 aqui já me complica. Porque, tipo assim, eu não tenho essa informação. Então, como até eu tenho que parar para analisar cada um. Não, 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 não tem. Não tem. O que a gente faz, Renato, é criar novos data frames aqui, ó. Como eu fiz o data frame limpo, entendeu? Ó, eu tenho agora, ó, eu tenho o DF, que é o original, né? Aí eu tenho o DF limpo, que eu fiz, e já aplicando a limpeza em tudo, né? E eu tenho aquele que eu fiz, que foi o DF sem nulo, tá vendo?
já também é olímpico, tá vendo? Mas o original tá lá. O dado original é o DF. Aí quando eu quero algo que vai pegar o original, por exemplo, como disse aí o Anderson, cara quer uma coluna, eu jogo no novo DF, né? Deixo o original, crio um novo DF para ser feito. Beleza? Eu acho que já tem coisa demais. Só deixar aqui nosso caderno aqui. A aula já subiu, a última aula.